continuando, deu uma paradinha ali. Versículo 8. Tá, esse aqui eu já li. O 9. Direi a Deus, minha rocha, por que se esquecesse de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo meu inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo onde está o seu Deus. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Gente, vocês conseguiram entender o que Davi estava sentindo? Tem um outro capítulo, eu não consegui achar, onde ele pede para Deus a morte, que ele não aguenta mais aquilo, que ele queria morrer. Tá? Davi desejou a morte. Elias, depois de grandes vitórias sobre os profetas de Baal, ele foge de Jezabel. Lá em 1 Reis 19:4, deixa eu achar aqui. 1 Reis 19:4, ele diz assim. Cadê? Aqui. E entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Elias também queria a morte, gente. Né? Ele falou, não sou melhor do que meu pai, do que meu avô, do que os meus tios. Né? Me leva. Eu não quero mais. Eu já tive bastante, não quero mais continuar vivo. Jonas, depois de pregar em Nínive, ele também... deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidinho. Aqui, ó. Jonas, capítulo 4, versículo 3. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Jonas, né, que tentou fugir, que não queria fazer, né, cumprir o propósito que Deus mandou ele fazer. Foi lá, pregou em Nínive, salvou a cidade. Imagina, salvou toda uma cidade. Queria morrer depois. Não queria continuar vivo. Jó. Gente, eu adoro a história de Jó. Deixa eu pegar aqui. Jó, ele foi um homem fiel, íntegro, né, obediente a Deus. E um exemplo de alguém que continua firme, perdendo tudo. Nossa. E Jó diz assim no capítulo 3, versículo 11. Por que não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre? Jó, capítulo 3, versículo 26, diz assim. Não tenho paz nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. No capítulo 10, versículo 1, diz assim. Minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão à minha queixa e de alma amargurada me expressarei. Mas Jó estava passando por um monte de coisa. Davi também. Jonas estava meio perturbado, coitado. A gente passa por isso, a gente também fica um pouco perturbado às vezes. Moisés, em Êxodo 32, 32. Diz assim. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado. Se não, risca-me do teu livro que escreveste. Foi quando Moisés desceu do monte com os 10 mandamentos, né? Que quando ele chegou lá embaixo, ele viu que o pessoal tinha feito uma estátua, né? Um bezerro de ouro que tava fugindo, né? Do que Deus havia dito para eles, que Deus havia pedido para eles fazerem, né? E Moisés ficou super irritado com aquilo. Que ele, olha, ou tu perdoa eles ou tu me tira a vida, que eu não aguento mais essa situação. Não tô levando o negócio a sério, né? Tô achando que é qualquer coisinha aqui. Depois em Jeremias 20, 14. Olha o que o profeta fala, peraí. Jeremias 20, versículo
14. E depois 20, versículo 18. Diz assim. Aqui. Maldito seja o dia em que eu nasci. Jamais seja abençoado o dia. Por que saí do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristeza e terminar os meus dias na maior decepção? E Jesus! Eu não digo nem que Jesus tivesse depressão, mas Jesus ficou angustiado, Jesus ficou triste, né? Ali em Marcos, capítulo 14, deixa eu pegar aqui. Opa! Marcos, capítulo 14, no versículo 34 ao 36, fala o seguinte. Aqui. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Gente, Jesus, Filho do Deus vivo, veio pra cá em forma de homem pra sofrer, pra morrer, pra salvar a gente. Ele já sabia tudo que ia acontecer. Ele sabia que ele ia morrer, que ele ia sofrer e que ele ia ressuscitar. Que ele ia ir pro céu de volta com o Pai. Ele ficou triste, ele ficou aflito e angustiado. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Gente, Jesus ficou triste, Jesus ficou abalado, amargurado. Amargurado não, desculpa, aflito. Em Lucas, capítulo 22, versículo 14, diz assim. 22:14. Opa, desculpa, 22:44. Diz o seguinte. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. O seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. A tristeza, a angústia dele era tão grande que ele chegou a suar gotas de sangue. Aí, achei o versículo que eu queria falar antes. Tá bem grande escrito aqui, né? Não era pra ser aquela hora. Aí as pessoas falam, confie em Deus, descansa em Deus, né? Deus sabe o que faz, não fica triste. Meu querido, eu tá triste. Não significa que eu não confio em Deus. Significa que o que eu estou passando é um momento triste, é um momento complicado. Eu estar angustiada, eu estar aflita, eu estar depressiva, não significa que eu não acredite em Deus. Não significa que eu não confie em Deus. Significa que aquele momento para mim está sendo maior do que eu acho que posso suportar. Atenção, do que eu acho que eu posso suportar. Porque a palavra de Deus diz que Deus não nos dá um fardo maior que a gente suporta. Então, tudo que a gente faça, por mais que a gente ache, não vou suportar, não vou aguentar, aguenta sim, tá, gente? Então, às vezes, a situação é tão difícil que a gente acha que não vai suportar. Mas a gente suporta, a gente aguenta. Não porque a gente é forte, como eu falei, a gente é fraco. Mas é porque a força de Deus tá com a gente. É porque Deus fortalece, porque Deus ajuda, Deus tá do nosso lado. E aqui, ó, como eu falei pra vocês, não tá vazio. Aqui tá Jesus, tá Deus, tá Espírito Santo do meu ladinho. Ou aqui também. Não tem problema. Né? Ó, em Salmos, capítulo 34, versículo 18, diz o seguinte. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Ó, o 17. Os justos... Ó, vou ler o 17 e depois o 18. Os justos clamam. O Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Gente, como eu falei, a gente não tem que ser forte. A gente tem que estar assim, ó, miudinho, bem pequenininho, sabe? Fraco, quebrado, quebrantado. Deixando Deus moldar a gente. Sabe? Que nem o vaso na mão do... Ai, eu adoro essa passagem da Bíblia também. O vaso na mão do oleiro. Né? Que se não tá como o oleiro quer, o que o oleiro faz?
Ele quebra aquele vaso e começa a moldar o vaso de novo, até que fique como ele quer. E a gente tem que ser assim, como vaso na mão de Deus, né? Se deixando ser quebrado, ser quebrantado, ser moldado por Deus, ter o coração quebrantado, ter o coração aberto, né? Com as portas abertas para Deus entrar e falar com a gente. Depressão. Somente um terço das pessoas recebem realmente o tratamento. A depressão está associada à causa de mais de 2/3 de suicídios relatados anualmente. Em 1 Samuel 1:8, eu vou ler aqui para vocês. 1 Samuel 1:8. Aqui. A oração é uma forma essencial para a gente lidar com a depressão, tá? Aqui em Samuel 1:8 diz o seguinte: Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Eu acho que não era. É 1:10. Eu li o 8. Ó, 1:10. E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. A Ana, ela não conseguia ter filhos e aquilo estava acabando com ela. E o que ela fez? Ela não foi lá pro Eucana, pro maridinho dela, e ficou reclamando. Claro, ela estava tão triste que ela não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia beber. Mas o que ela fez? Ela foi e orou ao Senhor, pediu socorro do Senhor. Ela fez um voto. Só que o voto vai muito de ti e Deus, né? Se tu quer fazer um voto, você faz um voto. Se não, basta você orar para Deus. Que hoje, naquela época, as pessoas não tinham acesso direto a Deus, tá? Eram os sacerdotes que faziam, né? Todo o sacrifício, tudo. E depois que Jesus veio, que Jesus morreu, Jesus foi sacrifício vivo. Agora nós temos, sim, livre acesso a Deus, tá? Então, assim, se tu quiser fazer um voto, né? Ter um compromisso com Deus e tal, faça, né? Faça o que o Espírito Santo tocar no seu coração. Não é eu que vou lhe dizer se sim ou que não. O que é uma pessoa oprimida? Oprimido, pessoa que se deixa dominar por qualquer coisa, principalmente coisas psicológicas. Em Lucas 4:18, refletimos a glória do Senhor. Onde o Espírito está, a liberdade. O Senhor nos transforma. Lucas 4:8. Eu acho que eu não tenho errado, deixa eu ver. Ok. Tá, desculpa. Lucas 4:18, ele fala sobre o oprimido, tá? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Deus, ele nos chamou para libertar os oprimidos. Ele não nos chamou para ser oprimidos. Ele não nos chamou para ser aprisionado, para ser dominado, né? Nem por nada deste mundo, nem por sentimentos, nem por emoções. Ele nos chamou para ser livres e para falar dessa liberdade para as outras pessoas. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e 18,
fala sobre a glória do Senhor, onde o Espírito dele tá, a liberdade. 17 e 18. Diz assim: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O versículo 16. O que é o véu? Como assim o véu é retirado? Antigamente, como eu falei lá no Antigo Testamento, havia um véu que separava, né, o altar de onde as pessoas ficavam. E só os profetas, os profetas, só eles poderiam entrar lá, tá? Não, as pessoas normais não entravam. Desculpa, não é profeta não, sacerdote. Somente sacerdotes poderiam entrar lá. Então, quando Jesus veio, esse véu ele se rasgou. A gente não precisa mais, não tem nada que nos separe de Jesus. A gente não precisa de um sacerdote ou de qualquer outra pessoa para nos dar o acesso a Deus. Jesus é esse acesso, ok? Então, quando alguém se converte ao Senhor, esse véu ele é retirado. A gente tem o livre acesso. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. E todos nós, com a face descoberta, né, sem o véu, contemplamos a glória do Senhor, segundo a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém? Onde o Espírito do Senhor tá, ali a liberdade. Ele tá aí do teu lado. Por que tu continua aprisionado? Por que tu continua oprimido? Porque você está querendo ser uma fortaleza. Você não dá espaço. Como eu falei, Jesus não entra arrebentando a porta, fazendo acontecer. Tu tem que dar uma brechinha, dá uma brechinha. Ó, Jesus, abri essa brechinha. Entra e transforma de dentro para fora. E ele vai transformar, e ele vai te libertar. Onde o Espírito do Senhor está, onde o Senhor está, ali é a liberdade. Mas você tem que dar esse acesso a Deus. Você tem que deixar ele entrar na tua vida, tem que deixar ele ali. Ó, Deus, entra, me liberta, me limpa, me transforma, faz a obra completa. A verdade nos liberta de uma série de cativeiros mentais, emocionais e espirituais. João 8,32. Aqui. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Tá, mas que verdade é essa? Qual é a verdade? Hoje em dia, há tantas verdades, uma diferente da outra, né? Cada um diz que sabe a verdade e é tudo diferente. Aqui é a verdade. Em João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, que verdade é essa que João está falando lá no capítulo 8, versículo 32? É Jesus. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, conhecerão Jesus e Jesus os libertará. Ok? O desespero, quando está em desespero, a gente acaba caindo, afundando. Em Mateus 8, 24 e 25, fala bem sobre isso. 8, 24 e 25. Jesus acalma a tempestade. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Se Jesus não estivesse ali, o que eles iam fazer? Eles iam estar num desespero tão grande, que eles não iam saber o que fazer. Eles iam acabar afundando, né? Quando a gente está num desespero, ou a gente clama para Deus, ou a gente pede socorro, ou a gente afunda, ou a gente cai, declina, morre, tanto espiritualmente como fisicamente falando, né? Porque a depressão, como eu falei, ela é cerca de 2/3 dos suicídios são causados pela depressão. Então, se a gente tá numa tempestade, se a gente tá numa turbulência emocional, que a gente não vê mais saída, se a gente não pede socorro, a gente vai acabar morrendo. Seja espiritualmente, emocionalmente ou fisicamente falando. Então, o desespero, ele nos faz afundar, ele nos faz morrer. Em Mateus 8, 26 e 27, né, na continuação, fala sobre a fé.
Ele respondeu: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar. E fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até o mar e o vento lhes obedecem? Gente, a gente precisa ter fé, a gente precisa acreditar. A gente tem que confiar que Deus tá ali. Como eu falei, Deus tá do teu lado, Deus tá no teu barco, Deus tá contigo. Não precisa ficar aterrorizada, não precisa ficar desesperada. Tá tudo parecendo que vai desmoronar? Eu sei como é. Pode ter certeza que eu sei. Respira. O Senhor tá comigo. O Senhor vai me ajudar. A minha vida é dele. Ele não vai me abandonar. Ele tá comigo. Eu vou vencer. Não se esqueça quem Deus é. Em Mateus 6, capítulo 6, versículo 25 e 27, diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? A gente se preocupa com tanta coisa. Ai, mas eu tô sem comida em casa, então tu quer que eu faça o quê? Fique sentada no sofá esperando cair do céu? Não, claro que não. A gente não tem que entrar em desespero, a gente tem que se preocupar. Bom, se tá acontecendo, se eu não tenho comida em casa, Deus, por favor, entra com a provisão, me ajuda, manda alguém, né? Coloca alguém no meu caminho para me ajudar. E vai a luta. Vai procurar um serviço, vai procurar um bico, vai procurar uma faxina, vai procurar alguma coisa. E Deus vai mandar as pessoas certas no teu caminho. Ou alguém da família, ou algum amigo que sabe da sua situação. Ou tu vai conseguir um emprego abençoado. E Deus vai suprir as tuas necessidades, tá? A gente não pode ficar desesperado, esquecer que Deus supre as nossas necessidades. E se eu tô falando isso, desculpa, gente, tô um pouco, resfriada. Se eu tô falando isso, é porque eu passei por isso, gente. Eu passei do meu armário ali na cozinha, tá vazio. E Deus supria as nossas necessidades. Sério. Ele mandava o meu pai. Eu não reclamava pro meu pai, pai, tô sem comida, tô sem... Não. Mas meu pai chegava aqui, trazia 1 quilo de comida, uma carne, um frango, alguma coisa. Minha sogra convidava a gente pra jantar, né, que ela mora ali do lado. E Deus supria as nossas necessidades. A gente não atrasou uma conta de luz, uma conta de água, tudo sempre pago. E a gente olhava assim, meu Deus, de onde vai vir o dinheiro esse mês? Isso porque eu tava doente e os gastos eram enormes. Jesus, de onde vai vir o dinheiro esse mês? A gente vendia as coisas em casa, ia vendendo. E Deus sempre dava um jeito de suprir as nossas necessidades. Então não se desespere, apenas confie. Esse versículo é lindo. 1 João 4,18. Gente, eu tô quase acabando, tá? Os meus vídeos, eles são bem longuinhos mesmo. Vou pegar aqui. 1 João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Gente, o amor que Deus tem por nós, Ele é um amor perfeito. Ele não tem falha alguma. E o perfeito amor, Ele lança fora todo medo. Então faz assim, Deus, paizinho, hey, hello, olha pra mim, valeu. Coloca o teu amor no meu coração. Coloca esse amor que expulsa todo medo dentro de mim. E eu gosto muito de orar assim. Oração minha. Tu que vai fazer a tua. Tá? É só um exemplo, uma ideia. Deus,
limpa o meu coração, limpa os meus pensamentos, tira tudo que não te agrada de dentro de mim, faz aquela faxina, sabe? Aquele alvex espiritual, limpa, esfrega, limpa o meu interior, limpa o meu espiritual, que eu seja conforme o teu querer, que eu faça a tua vontade. Esse é o meu jeito de pedir para que Deus me limpe, né? Faz aquele faxinão, sabe? Pega um alvex, limpa ali o coração aqui, limpa o coração, sabe? Esfrega as paredes do coração, o meu pensamento, esfrega, 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 limpa. Tira toda a crosta do pecado, tira todo pensamento ruim, todo pensamento que não vem de ti, né? E substitui pelo teu amor no meu coração. Substitui pelos teus pensamentos. Os que eu tenho, substitui pelos teus. Esse é o meu jeito de orar e pedir para que Deus melhore a minha vida, mude meu coração. Porque Deus, Ele não nos deu espírito de covardia. Ó, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, só deixa quieto. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, nos diz assim, presta atenção. Cadê? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas poder de amor e de equilíbrio. Gente, Deus deu poder pra gente de amor e de equilíbrio. A gente pode ter uma vida equilibrada, cheia de amor, de paz, de esperança. Só que a gente tem que deixar ele entrar no coração, né? A gente tem que pedir pra ele. A gente tem que abrir aquela brechinha, ó, Deus, vem. Faz aquela faxina, limpa tudo, né? E algumas dicas, tá? Pra gente poder vencer a depressão, vencer o medo. Como eu disse, o amor de Deus é o amor perfeito, ele lança fora todo o medo. Então, se a gente pedir para que Deus coloque o amor dele, no nosso coração, ele vai lançar fora todo o medo vai embora. E em Lamentações 3:21, eu não vou ler aqui para vocês, tá? Só vou passar a referência, o que quer dizer. Lamentações 3:21 fala aquele versículo lindo, maravilhoso, que eu também adoro. Fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Gente, o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso consolador, ele é o nosso amigo e ele é quem nos convence do pecado. Ele nos faz lembrar daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz, de todo o poder que Deus tem que ainda pode fazer. Então, quando você ficar com medo, quando você ficar numa tribulação, quando você ficar com aquele medo emocional forte, com pânico, com fobia, fala assim, Senhor, me traz à memória aquilo que me dá esperança, me lembra aquela pregação, sabe, que quase 1 hora de pregação, me lembra aquela pregação que aquela guria tagarela falou lá, que o teu amor lança fora todo medo. Me lembra, traz à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que me dá alegria, aquilo que renova as esperanças para mim, de que eu posso ter uma vida melhor. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 e 18, quando Paulo estava na prisão, e ele estava falando sobre adorar a Deus em toda circunstância. De repente, tu podia pensar, se eu falasse só que era pra gente adorar em todas as circunstâncias, você ia pensar, mas é muito fácil adorar quando tudo tá bem, né? Só que Paulo estava na prisão, lá injusto, porque ele falava do amor de Deus, ele falava sobre a palavra, e ele foi preso, foi morto, né, um tempo depois, mas ele estava lá preso, quando ele falou que a gente tem que adorar a Deus em todas as circunstâncias. E eu te falo, adora a Deus em todas as circunstâncias, sim, que vale muito a pena. O louvor, ele também nos liberta, ele traz calmaria ao nosso coração. E Tiago, capítulo 4, versículos 5 ao 8, fala sobre buscar a Deus. Não esqueça disso. Busque a Deus todos os dias, do teu jeito, ora do teu jeito. Eu peço, ó Deus, faz o faxinão aqui. Hello, acorda, eu tô aqui, me ajuda. Fala com Deus do teu jeito, tá? Não precisa fazer assim, mas Deus não vai me ouvir, eu tenho que fazer todo um sermão. Não, tu tem livre acesso ao Pai, fala do teu jeitinho, que Ele vai te entender, Ele vai te ouvir.
tá? Não se esqueça daquilo que nos dá esperança, que é o amor de Deus sobre as nossas vidas, que o amor dele lança fora todo medo, que ele quer cuidar da gente, que ele supre todas as nossas necessidades, que ele tá do teu ladinho te ajudando. E quando alguém te falar, ai, mas quem tem depressão é a falta de Deus, não tem Deus no coração. Assim, ó, fica na tua que eu fico com meu Deus, tá? Não sabe de nada, inocente. Tá bom? Não deixa o que as pessoas falam te afligir. Não deixa o que as pessoas falam, as circunstâncias do dia a dia te afastar de Deus. Porque, assim, ó, não digo nem as circunstâncias te afastar de Deus, porque a palavra diz que nada nos afasta de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem a morte. Nada disso pode nos afastar. Só tem uma coisa que nos afasta de Deus, que é o nosso pecado. E para o nosso pecado nos afastar de Deus, é simplesmente a gente deixando Deus de lado. A gente deixando o nosso pecado tomar conta da nossa vida. Ou seja, a única coisa que pode te afastar de Deus é você mesmo. Então não deixa você se afastar dele. Continua buscando ele. Tá difícil, tá complicado, mas eu penso em tirar minha vida todo dia. Mas eu não consigo nem sair de casa. Pede ajuda. Pede ajuda de Deus. Sim, ele vai te ajudar. E quando chegar alguém, alguma pessoa para te ajudar, que te oferecer conselhos, que te oferecer um ombro amigo, aceite, porque é Deus que enviou ela para tua vida. Amém? Uma boa semana para todo mundo. Desculpa aí o vídeo super grande, mas Deus tinha muita coisa para falar contigo, comigo também, que Deus fala muito comigo.